Pessoal, tudo bem? Eu sou o nutricionista e professor de educação física Diego Freitas e hoje vou trazer algumas regras importantes para você cuidar da sua saúde, da sua alimentação aí, seja no período de confinamento ou fora do período de confinamento. Então vamos lá? Bom, basicamente para começar, eu vou classificar esses alimentos, tá? E dizer qual grupo desses alimentos você pode ter um pouco mais de liberdade, né? E ter preferência nas suas escolhas, e qual grupo de alimentos a gente deve, se possível, evitar ou comer o mínimo possível. Então vamos lá, pessoal. O primeiro grupo de alimentos que a gente pode comer um pouco mais à vontade, não quer dizer que você vai comer até passar mal, tá, pessoal? Sempre com moderação, mas que você deve dar preferência sempre que possível são os alimentos que a gente chama in natura, são aqueles alimentos não modificados pela indústria. Às vezes você compra lá no mercado, ele vem até embalado, algo do tipo, mas não tem nenhuma adição ou alteração naquele alimento. Aquele alimento vem íntegro, né, do jeito que a natureza fez para sua casa. Então, prefira esses alimentos, tá, pessoal? Então, o segundo tipo, que são os alimentos minimamente processados, que são aqueles alimentos que, apesar de você comprar lá no mercado, eles não foram alterados, né? Não tiveram adições assim. Foram removidas algumas partes, uma pele, alguma coisa, uma casca, repartido algumas partes. Então, não tem tanto problema. Ainda assim, se possível, né, você vai dar preferência aos in naturas, mas esses alimentos são também não tem problema a gente fazer a alimentação deles. É um pouquinho de atenção só. E a gente tem também os alimentos que a gente chama de ultraprocessados. Esses alimentos, sim, é bom a gente evitar, tá, pessoal? A gente não pode comer esses alimentos assim tão liberados, porque são justamente alimentos que têm adição de química, né, de substâncias sintéticas, né, produzidas em laboratório, que vão gerar alteração na cor, no sabor, na validade do produto, né, em tempo de prateleira, e são justamente essas características que deixam esses alimentos mais calóricos, muito mais saborosos, e a gente acaba comendo muito mais do que a gente devia, né? E a gente acaba digerindo mais rápido também, muitas vezes eles têm menos fibras, né? Então, são um grupo que a gente tem que ter cuidado por essa questão dos adicionais químicos e também pelo valor calórico desses alimentos que tendem a ser mais calóricos, mais saborosos, né? A gente come demais e acaba ingerindo mais do que a gente precisa, o que dificilmente acontece com um produto in natura, né? Como vocês verem ali, o produto in natura, aqueles que a natureza disponibiliza para a gente, esse minimamente processado, ele às vezes é repartido, é embalado, né, colocado numa conserva, mas ele não tem alteração de fato no produto em si. E você tem os alimentos ultraprocessados, que aí sim eles já têm todo tipo de modificação, aparece de várias formas, cores, sabores, enfim, só falta piscar, né? Mas para chamar a sua atenção para você consumir muito mais do que você precisa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse grupo. Bom, a regra de ouro que a gente tem com relação aos alimentos é sempre que possível preferir os alimentos naturais ou minimamente processados e que a gente prepare esses alimentos na nossa casa, sempre que possível, compre e prepare, né? Evitar comprar esses alimentos já prontos, né? Ou ultraprocessados do mercado para você só ter o trabalho de comer. Na verdade, você está achando que está economizando trabalho, mas isso vai te dar um trabalho mais para frente, né? Bom, aqui eu coloco com relação à distribuição, né, da composição também desses alimentos, eles não subdividem só com relação ao processamento, mas a questões nutricionais, né? Como eu já falei em outros vídeos, não adianta você comer só um grupo ou achar que só um grupo desse vai te deixar uma pessoa saudável, ou algumas dietas pregam também você eliminar totalmente um grupo desse. Eu não sou a favor disso, a não ser em casos de intolerância, de alergia, que aí são outros casos e é uma pequena parte. De uma maneira geral, a gente tem que equilibrar todos esses grupos, porque cada um vai ter um tipo de nutriente específico que a gente precisa para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, nenhum alimento tem todos os nutrientes, né? ou todos em quantidades necessárias. Mas só a combinação e a variação desses alimentos, até mesmo dentro de um mesmo grupo, né, vai fazer você ter uma alimentação saudável. Então, eu sou a favor de você combinar, lógico, em curtos períodos, não, eu vou fazer, nesse momento estou precisando perder um pouco de peso, eu vou cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, por períodos específicos, né? Aí tudo bem, você alterna isso em períodos específicos, mas
para a vida, né, o ideal é a gente sempre ter esses grupos equilibrados, tá, pessoal? Então a gente tem ali, numa questão de proporção, hortaliças, né, que são frutas, verduras, né, cereais, que aí são milho, trigo, o arroz também, enfim. A gente vai dar preferência a esses alimentos para eles tomarem de 50% a 60% da nossa ingestão alimentar. É o que a gente vai consumir em maior quantidade, tá, pessoal? Por quê? Porque eles vão ter muitas fibras, muitas vitaminas, muitos minerais, então, enfim, vão dar uma energia, né? Vão dar saciedade também, até por conta das fibras, e é o grupo que a gente vai acabar comendo em maior quantidade. Em segundo lugar, tem o grupo das proteínas e o grupo dos leites e derivados, que a gente vai destinar ali 20% para cada um desses grupos, ou 15%, né? Não sei se minha conta vai bater 100%, mas você vai destinar ali uma proporção um pouco menor para carne, ovo, frango, peixe, assim como leite, né, queijo, iogurte, né, e seus derivados, uma proporção um pouquinho menor, 15% de repente, e uma proporção ainda menor para aí sim aqueles docezinhos, se você quiser comer um chocolatezinho aqui, né, um mais amargo, né, enfim, os produtos com maior densidade calórica, né, que são os produtos derivados da gordura e açúcar, a gente vai destinar um espaço um pouco menor, tá, pessoal? Então, basicamente, essa é uma distribuição saudável para você ter ao longo do seu dia. Agora, essa distribuição exata, né, vai depender, essa porção que está escrito aí na figura vai ser um pouco maior, um pouco menor, a depender do indivíduo, das suas demandas, né, do seu tamanho, da sua idade. E aí, para chegar a esse cálculo exato, o ideal é que você consulte um profissional. Outra coisa importante aqui que eu coloquei para não me esquecer é com relação à água, né, que é outro não seria um alimento assim, mas que a gente tem que consumir assim as recomendações variam de 2 a 3 até 4 litros de água por dia, também a depender da temperatura também do ambiente, das atividades, né, do seu peso, da sua idade, enfim. Tudo isso vai influenciar. Bom, a regra de prata que a gente tem, pessoal, é o seguinte, sempre, como a gente viu que a gente tem que destinar uma grande porção assim, né, da nossa alimentação a produtos naturais, né, verduras, legumes e frutas, é sempre bom a gente dar preferência aos alimentos da safra, né? Isso a gente confere rapidinho com uma pesquisa na internet, é fácil a gente achar. Eles não só são mais baratos e mais saborosos, como eles vão ter uma qualidade nutricional melhor, tá? Quando esses alimentos são provenientes da safra, né, daquela época do ano, né, que eles tendem a ter uma produção maior, né, e mais satisfatória. Então, isso é uma outra regra, a segunda regra aí que a gente pode se guiar. Agora eu vou falar algumas regras que é importante a gente ter no cuidado com os alimentos, tá, pessoal? Primeiro cuidado é a higiene, né? Você lavar, principalmente, né, alimentos naturais, né? A gente tem que ter esse cuidado, né, na hora de conservar também esse alimento, né? Alguns alimentos eles vão precisar de refrigeração, então você vai guardar na geladeira, principalmente alimentos já prontos, né? Não é bom você deixar exposto, é bom você assim que possível guardar na geladeira, ficar atento, né, com o tempo de validade, né? Principalmente com relação aos alimentos crus, a gente tem que ter um cuidado maior com relação a isso. Ficar atento ao rótulo, porque o rótulo ele vai dizer até quando você pode consumir aquele produto, ou às vezes dá algumas dicas de armazenamento e de cuidado com o alimento. A gente tem que ter o hábito de olhar o rótulo do alimento e evitar tossir ou espirrar, né? Ou sim, quando estiver manipulando o alimento, a higiene não é só com o alimento, né? Mas é com quem prepara, com o ambiente, né? Tudo isso também é importante. E outra, agora para fechar, né, pessoal, dicas com relação ao momento de você partilhar a mesa também, ter esse hábito, né? Busca ter uma rotina alimentar, isso é importante, né? A questão do planejamento com relação às refeições, né? Você ter uma rotina não adianta você esperar estar com fome para ir atrás do alimento, porque aí você já vai pegar o que está na sua frente ali, desesperado, vai comer muito mais do que você precisa. Então tem uma rotina, né? No final de semana já prepara ali, já pensa, já planeja, vá ao mercado, compra o que você vai precisar, já distribua nos horários, saiba o que você vai fazer, onde vai estar, o que você vai precisar, né? Separa em porções, isso tudo é importante, porque se você deixar para a hora da fome, né, ou se você ficar toda hora no mercado, você vai toda hora comprar uma bobagem. Então, isso, né,
é uma coisa que a gente ter cuidado, né? Evite distrações durante as refeições, né? Use esse momento, se possível, para você confraternizar com a sua família, mastigue bem, sem pressa, né? Hoje a vida é uma correria muito grande, às vezes a gente tem pressa para não fazer nada. Então evite pressa, se alimente com calma, né? Socializando ali na sua família, saboreando o alimento. Cuidado com os modismos, né? Muitas vezes a indústria lança algumas dietas, alguns produtos super, né, que vão dar um super resultado. Então, quer dizer, a gente está aqui nesse planeta há milhares de anos já, então não vai surgir nenhuma grande novidade que vai revolucionar assim de uma hora para outra, né? Então, é só fazer o que a gente sempre fez e deu certo até agora, né? Tantos milhares de anos. Cuidado ao apostar tudo em novidades, assim. Não que a ciência não venha trazendo novidades positivas. Sim, ela traz, mas um pouco de cuidado, né? Algumas dessas promessas, elas têm um interesse o lucro, né? E não a sua saúde. Né? A questão do planejamento, organização, que eu já falei. Ganhe tempo preparando essas refeições, né? Às vezes você acha que você vai perder tempo. Não, você vai ganhar tempo, porque você vai cuidar da sua saúde, que é o mais importante. Não adianta você ter tempo e estar todo doente, né? Não, você vai fazer o quê todo doente com tempo? Nada, né? Então, cuidado também com a alimentação das crianças, né? É um momento importante para você já educar essa criança a ter bons hábitos, para que no futuro esses hábitos, como o próprio nome já diz, sejam hábitos, né? Que ela faça naturalmente, porque você adquirir esses hábitos depois de mais velho é muito mais complicado. Então, pessoal, essa foi as dicas de hoje aí. Vou deixar meus contatos, né? Criei um segundo canal agora onde eu falo sobre outros temas, né? Temas gerais, filosofia, história, que são assuntos que eu gosto. Tá? Peço para você seguir nas minhas redes aí, tem o Instagram também. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima.